O governo do estado começou a discutir e planejar um novo modelo que vai regionalizar o acolhimento de crianças e jovens por meio das casas lares. Sobre este assunto, a gente conversa agora ao vivo com o secretário de Trabalho e Assistência Social de Mato Grosso, Valdinei Antônio de Arruda. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia. Queria que o senhor explicasse para a gente o que são essas casas lares, até para a gente não fazer confusão, por exemplo. Eu, na minha opinião, achava que o lar da criança de Cuiabá seria uma casa lar. Aí o senhor, fora do ar, que falou para a gente aqui, ó, não é. Explique para a gente, então, o que são as casas lares. Primeiro, nós estamos no processo de reordenamento. Reordenar significa qualificar melhor esses ambientes que recebem essas crianças, esses adolescentes. Esse reordenamento passa para colocá-los numa casa que é mais próxima de um lar, como nós moramos. Por isso, casa-lar tem que ser próximo de um lar, ele tem que viver muito próximo do que vive uma família, mesmo normal, né? E aí dentro dessa casa-lar, no máximo 10 crianças, É diferente de abrigo. Abrigo é aquele grande espaço de 50, 60 crianças. Esses espaços tendem a deixar de existir em 2 anos, que se pede para reordenar isso em 2 anos em todos os estados. Nós, Mato Grosso, saímos na frente, porque iniciamos já essa discussão através de uma comissão que implantei na Secretaria de Trabalho, para discutir o reordenamento do lar da criança, que precisa ser reordenado para essa espécie mais humanizada, e também discutir com o resto do estado esse reordenamento. Por que o abrigo, ele, por ser institucionalizado, ele oferece algum malefício à criança? Quais são as consequências negativas? E por que é recomendável mais uma casa-lar do que um abrigo? Porque, primeiro, essas crianças já são violadas dos seus direitos, né? Eles vão para uma casa-lar porque ou foram obrigados porque os pais abandonaram, ou foram violentados e precisa ser abrigado através da justiça, encaminhado para um modelo de acolhimento que nós chamamos. Esse modelo de acolhimento tem que ser próximo de uma realidade de vida normal dele, mais próximo da normalidade, não de exclusão como os abrigos faziam, aquele monte de criança excluída, fechada, num ambiente até de não contato com a sociedade. E o lar tem que ser próximo de escola, ele tem que ir, muitas vezes, até de ônibus para a escola voltando. Tem que haver uma estrutura dentro da casa-lar próximo a uma família com a mãe acolhedora, né? Que permite toda aquela ambientação mínima e que dê a tranquilidade dele viver mais próximo de uma realidade sem se excluir. Por isso, esse esforço do Estado em fazer esse reordenamento. Quantas instituições de crianças nós temos, de acolhimento de crianças, nós temos em Mato Grosso? E desse total, quantas se aproximam já hoje de casas lares e quantas são só abrigos? O censo SUAS é autodeclaratório, os municípios declaram, né? No último censo SUAS, que é o censo que mede isso, apontaram 65 casas de acolhimento no estado de Mato Grosso. Dessas, 22 foram inscritas como casas lares. Nós estamos revisitando cada um desses municípios para fazer o que nós chamamos de monitoramento e para fazer a aferição correta. Mas, pelo censo SUAS, 22 casas lares das 65 que possuem, provavelmente a diferença seja abrigo. O senhor falou que vocês estão começando esse trabalho, tem esse prazo de 2 anos para fazer essa adaptação. Os investimentos estão começando por algumas cidades mato-grossenses: Cláudia, Porto Alegre do Norte, Nortelândia e Chapada dos Guimarães. Que trabalho está sendo feito especificamente nesses municípios? Nós propomos a esse município uma discussão democrática, porque é muito novo. Como eu te falei, o estado de Mato Grosso está saindo na frente nessa discussão de acolhimento, propondo a ele uma regionalização. Essas cidades seriam sedes e teriam um acolhimento em modalidade casa-lar, né, investido por nosso estado, discutido, ampliado, para atender não só a cidade, mas alguns municípios em torno, porque esses municípios em torno não possuem recurso para construir uma casa-lar e também não possuem tantos adolescentes, crianças, para construir uma casa-lar. Então, seria numa modalidade como uma espécie de cooperação. Isso se chama regionalização. Nós escolhemos 8 regionais, 8 das 8 nós queremos iniciar por 4. Né? 4 municípios, e desses 4 municípios abrangeria mais no mínimo 5, 6 ou 7 municípios regionalizados, propondo a institucionalização, que é uma novidade também no estado de Mato Grosso, da central de acolhimento, que ainda não existe aqui no estado.
O financiamento para as casas lares, secretário, de onde virá o dinheiro? O Estado, as setas, tem um orçamento para isso? Está previsto no orçamento das setas, houve um compromisso do Ministério do Desenvolvimento Social também, de fazer o aporte em conjunto com o governo do Estado para a institucionalização desses modelos. E a base jurídica legal para essas casas lares? O ECA prevê isso? O ECA prevê, na verdade, quem prevê é o CONANDA, né? Conselho Nacional de Defesa da Criança e do Adolescente, e o Conselho Nacional de Assistência Social tem uma resolução, e o CONANDA também detalha como deve funcionar as casas lares. E uma novidade que nós começamos a trabalhar e já propomos ao Tribunal de Justiça com a Corregedoria, com a doutora Maria do Tires, que é continuar o trabalho que a Justiça vem fazendo para a adoção e estipulando aqui uma nova modalidade de acolhimento, que é a novidade, que chama mãe acolhedora, que ao invés de ir para uma casa-lar, ele iria para uma família que também receberia do Estado para acolher aquele adolescente ou aquela criança até que ele venha a ser adotado. Obrigado pela presença ao vivo, até uma próxima oportunidade. Obrigado.